precisava voltar aqui para poder continuar falando a respeito de pedofilia. Eu senti, depois que eu assisti o vídeo, que eu precisava falar mais a respeito desse assunto. Abordar mais, mastigar, destroçar, na verdade, esse é o termo, destroçar, mexer, sabe, vasculhar mesmo. Como que é a mente de um criminoso? Como que pode? Eu vi casos aqui próximo e eu estava conversando a respeito disso agora, depois que eu gravei aquele outro vídeo com a minha cunhada. Como que pode alguém ter a capacidade, igual ela falou, que viu um caso de uma criança de 3 meses, onde o próprio pai abusou com a criança no colo, sexualmente, que eu acho que você não preciso falar o que foi que ele fez, e a criança morreu no colo dele. Gente, aí eu fiquei me perguntando o que passa na cabeça de um ser humano desse, cometer um crime com essa proporção, sabe, terrível, cruel, essa maldade gratuita, infame. Eu sei que o Cantinho da Amizade, ele é mais alegria, mas eu tinha que falar a respeito disso. Existe uma minoria de pedófilos doentes, e existem pedófilos, na maioria das vezes, são criminosos mesmo, como diz o artigo aqui, ó, que sabem muito bem o que estão fazendo. Então, essa pessoa que comete esse ato cruel, impiedoso e imperdoável, ele é impiedoso, ele não tem que ter piedade dessa pessoa, e ele também não tem piedade das vítimas, né? Então, por quê? Eu fico me perguntando por quê? Com tanta gente espalhada no mundo, onde ele pode se satisfazer, por quê? Criança? Será que é porque a criança não se defende? Será que a criança, ela parece um brinquedinho na mão dele, uma boneca, onde ele pode fazer o que quiser e achar que nada vai acontecer com ele? No Brasil, esse tipo de ato criminoso vem sendo punido principalmente através dos seguintes dispositivos legais, conforme estabelece o Código Penal. Crime de estupro, que é a relação sexual mediante violência, artigo 213 do Código Penal, pena varia de 6 a 10 anos de reclusão. Crime de atentado violento ao pudor, que é a prática de outros atos sexuais, por exemplo, sexo, enfim. Mediante violência, artigo 214 do Código Penal, pena de 6 a 10 anos também de reclusão. Mas isso, gente, só acontece quando existe uma denúncia, né? Eu também, na minha época, eu achava, se eu fizesse isso, ia virar um banzé velho na família. Imagina, uma criança ficar pensando nesse tipo de coisa ao invés de estar pensando em brincar. Eu não posso dizer que a minha infância não foi boa. Foi sim. Eu tive uma infância, graças a Deus, maravilhosa. Mas infelizmente eu tive esse episódio nela. E também não foi isso que me fez... não me desestimulou, não tirou a minha infância. Não, de maneira nenhuma. Mas tem outros casos que perseguem, né? Que perseguem, assim, que eu digo, que continua. E aí fica complicado, gente. Sabe? Eu acho que a criança, ela tem que, sim, é só ela. Ou então você, que é o adulto responsável por essa criança, observar, né, com quem você anda deixando. Observa o seu filho, né? O comportamento dele. E se você estiver assistindo criança, agora, nesse momento, criança que eu digo, criança que está entendendo agora o que eu estou falando, toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com as propostas de certos amigos, que muitos aparecem como amigos. Então toma cuidado, pensa bem, sabe? Toma muito cuidado. O maior patrimônio que a gente tem é a nossa vida. Então vamos tentar regrar ela, né? E colocar ela sempre no caminho certinho, desde cedinho, desde cedo. Não deixe que aconteça com você o que aconteceu comigo lá atrás, ou com muitos que estão agora assistindo.
crime de corrupção de menores, que é de fato corromper ou facilitar a corrupção, roubando a inocência de adolescentes entre 14 e 18 anos, praticando com ele ato de libidinagem, ou induzindo-o a praticá-lo ou presenciá-lo. Artigo 218 do Código Penal, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Eu acho que deveria também ser de 6 a 10 ou até mais. Todos estes crimes, quando praticados contra a criança, têm a pena agravada. Artigo 61(2)H do Código Penal. É importante lembrar que para que o abusador seja processado por estes crimes, é indispensável a manifestação dos pais ou responsáveis pela vítima, criança ou adolescente. Artigo 225 do Código Penal. Por isso que eu estou falando que é importante os pais observarem. E não... Eu sei que deve ser muito... Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Eu não tenho filho, mas eu não consigo imaginar se eu tivesse um filho acontecendo com meu filho. Eu não sei a reação. A primeira reação deve ser de ódio, de ir lá até destruir com a vida. Mas não faça isso. Né? Se existe lei que protege a criança contra este crime, então tenta se acalmar, por mais difícil que seja, mas tenta colocar a cabeça no lugar. Por isso tem sempre alguém aí para poder apaziguar, e vamos pela lei, né? A violência, como todos sabem, gera violência, então calma, procura os seus direitos, procura o direito da criança, mas também, e como eu falei, orientação profissional, que é de grande valia. A criança, ela vai carregar esse trauma, isso daí ela vai, mas ela pode melhorar, ela pode perder um pouco o medo, perder esse... colocar no esquecimento um pouquinho, né? Com atividades, com brincadeiras, e fazer com que ela acredite novamente nas pessoas e nela própria. Ai, gente, é um assunto que, como eu falei, me leva no passado. E quando a gente tenta, né, ou lembra de certas coisas que foi muito ruim, isso dá tristeza, dá muita tristeza. Mas que bom, graças a Deus, que eu consegui, depois de adulto, eu consegui falar para minha mãe, falar abertamente o que aconteceu, porque eles não entendiam a minha reação na época com essa pessoa e com os membros dessa família que era minha família. Depois eles entenderam o porquê daquela reação de medo, de rejeição mesmo que eu tinha contra. E hoje está muito mais amplo, a informação está muito mais clara para todo mundo. Antes não era assim. Antes realmente existia um tabu muito grande, o medo era o que dominava. Mas hoje eu acho que está mais fácil. Então eu acho que toda escola tem que falar a respeito disso, orientar. Eu sei que fazem, mas tem que falar todos os dias. Não pode deixar de falar, porque todos os dias está aberto aí, ó, no nosso mundo. É muito fácil acesso à internet, acesso principalmente à internet. Toma cuidado com quem você está falando, que às vezes ele está se passando. Uma frase que eu nunca vou esquecer, que eu assisti uma vez numa novela, é assim: o diabo, o demônio, se disfarça de anjo para melhor enfeitiçar. Então guarda isso e não tenha medo. Se você estiver passando por essa situação, vamos nos unir, né? Fala, não tenha medo de apanhar do seu pai ou da sua mãe. Fala. E se isso estiver acontecendo na sua casa, mãe, pai, vai lá, luta pelos direitos dessa criança. Essa criança tem todo o direito de viver em paz, feliz, alegre, e sendo realmente criança, sendo adolescente, praticando coisas de adolescente, acreditando no futuro. E não vai ser um covarde que vai destruir toda uma vida de uma criança, de um ser humano. Tá? Então fica aqui essa dica. E mais uma vez o número, que é o 100 ou então 181, e entra no site para conhecer www.todoscontrapedofilia.com.br.
Vamos nos unir. É só assim, falando, deixando o medo pra lá, tendo coragem para poder colocar esse povo na cadeia, que é o lugar deles. Tá bom? Então fica aqui essa dica, esse meu desabafo em relação à pedofilia. Abuso sexual infantil é mais que crime. É pecado. É maldade pura e simplesmente gratuita. Não tem um porquê. E nem tenta também pensar o porquê. Tenta sim salvar essa criança que passou por isso e trazê-la novamente ao convívio normal do dia a dia e faz com que ela sorria novamente. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Todos nós temos valores, todos. Até a próxima. E obrigado.